Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, público presente, imprensa, população que nos ouve pela emissora de rádio, eu, a propósito do debate sobre a questão da consciência negra, tinha preparado, tinha uma manifestação a esse respeito, antes mesmo de ocorrer toda essa discussão, e vou fazê-la nesse momento, pedindo permissão a vocês para a leitura de um artigo. Antes dessa leitura, o vereador Áureo tem uma frase, já expressou dessa maneira aqui, me lembro o ano passado, quando, a propósito do Dia da Consciência Negra, que a melhor maneira de tratar o negro é esquecer que ele é negro, né? E tem um fundo de verdade nisso, que quando nós aceitamos e respeitamos as pessoas como elas são, não é preciso lembrar da cor da pele. Eu acho que essa é a melhor forma da gente respeitar as diferenças, né? Mas, como no Brasil ainda os negros são discriminados, são os que ainda recebem menores salários, são os que ainda têm menos acesso às universidades e à educação de qualidade, eu ainda acho que vale a pena lembrar a data como uma data importante, né, e a ser lembrada e comemorada como forma de reforçar a cultura negra. E me solidarizo com a manifestação do vereador Áureo, porque eu acho que é uma luta que tem que ser travada por aqueles que sentem de fato na pele a discriminação. Então quero aqui prestar a minha homenagem à comunidade, à população negra de Ibitinga, com a leitura desse artigo que foi originalmente publicado na coluna do Luiz Nassif, intitulado Zumbi, o Dia da Consciência Negra, publicado na coluna do Nassif, mas escrito pelo Antônio o Ateu Negro. Então vou à leitura. Zumbi foi o grande líder do Quilombo dos Palmares, respeitado herói da resistência anti-escravagista. Pesquisas e estudos indicam que nasceu em 1655, sendo descendente de guerreiros angolanos. Em um dos povoados do Quilombo, foi capturado, quando garoto, por soldados e entregue ao padre Antônio Melo, de Porto Calvo. Criado e educado por este padre, o futuro líder do Quilombo dos Palmares já tinha apreciável noção de português e latim aos 12 anos de idade, sendo batizado com o nome de Francisco. Padre Antônio Melo escreveu várias cartas a um amigo exaltando a inteligência de Zumbi. Em 1670, com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo. Tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Zumbi significa a força do espírito presente. Baluarte da luta negra contra a escravidão, Zumbi foi o último chefe do Quilombo dos Palmares. O nome Palmares foi dado pelos portugueses, devido ao grande número de palmeiras encontradas na região da Serra da Barriga, ao sul da capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas. Os que lá viviam chamavam o Quilombo de Angola Janga, Angola Pequena. Palmares constituiu-se como abrigo não só de negros, mas também de brancos pobres, índios e mestiços, extorquidos pelo colonizador. Os quilombos, que na linguagem banto significam povoação, funcionavam como núcleos habitacionais e comerciais, além de local de resistência à escravidão, já que abrigavam escravos fugidos de fazendas. No Brasil, o mais famoso deles foi Palmares. O Quilombo dos Palmares existiu por um período de quase 100 anos, entre 1600 e 1695. No Quilombo de Palmares, o maior em extensão, viviam cerca de 20 mil habitantes. Nos engenhos e senzalas, Palmares era parecido com a terra prometida, e Zumbi era tido como eterno e imortal, e era reconhecido como um protetor leal e corajoso. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da região. No Quilombo de Palmares
Plantavam-se frutas, milho, mandioca, feijão, cana, legumes, batatas. Em meados do século XVII, calculavam-se cerca de 11 povoados. A capital era Macaco, na Serra da Barriga. A Domingos Jorge Velho, um bandeirantes paulista, vulto de triste lembrança da história do Brasil, foi atribuída a tarefa de destruir Palmares. Para o domínio colonial, aniquilar Palmares era mais que um imperativo atribuído, era uma questão de honra. Em 1694, com uma legião de 9.000 homens armados, com canhões, Domingos Jorge Velho começou a empreitada que levaria à derrocada de Macaco, principal povoado de Palmares. Segundo Paiva de Oliveira, Zumbi foi localizado no dia 20 de novembro de 1695, vítima da traição de Antônio Soares. O corpo, perfurado por balas e punhaladas, foi levado a Porto Calvo. A sua cabeça foi decepada e remetida para Recife, onde foi coberta por sal fino e espetada em um poste até ser consumida pelo tempo. O Quilombo dos Palmares foi defendido no século XVII, durante anos, por Zumbi contra as expedições militares que pretendiam trazer os negros fugidos novamente para a escravidão. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar, data em que comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. A mesma lei também tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Nas escolas, as aulas sobre os temas História da África e dos africanos, luta dos negros no Brasil, cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional propiciaram o resgate das contribuições dos povos negros na área social, econômica e política ao longo da história do Brasil. Então, com a leitura desse pequeno texto, rememorando a história do Zumbi dos Palmares, da resistência dos negros contra a escravidão, e a lei que criou o Dia da Consciência Negra, eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos os negros da comunidade ibitinguense e especialmente ao nosso presidente, Áureo Rodrigues de Souza. Obrigado, boa noite. Queria saber como é que está o Zumbi hora dessa por isso. Mas Olha o Zumbi com ele agora. ai, meu Deus. Como é que está o Zumbi com ele? Meu amigo Grego agora. Tchau. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Dona Colega. Nobres colegas vereadores, público presente, imprensa, visitantes, os ouvintes da Ternura AM que estão nos ouvindo, creio que estão nos ouvindo, e falta 10 para meia-noite. Mas eu quero salientar aqui os seguintes fatos. Uma parte. Vereador, pedir a prorrogação da sessão. Foi, tá? Obrigada. Os 15 minutos. O uso dessa tribuna minha também aqui deixou um pouco, eu também, o senhor presidente, meio constrangido, porque a minha família é tudo negra. Eu sou de cor morena, mas meu pai é negro. E eu gostaria de falar as seguintes frases que eu encontrei aqui no jornal, senhor presidente, do jornal Folha de Mitinga, porque em 2000 era homenageado os negros do São Benedito, em 2000. Eu fiz parte dos dois. E a pessoa que fazia, que está aqui, ó, uma data de homenagem, refluxo da história e o que marca este sábado, que foi na época, né? 20 de novembro, dedicados ao Dia da Consciência Negra, em Bitinga, desde a chegada de Miguel Landim. Fundação da cidade em 1866. Os negros celebraram para o desenvolvimento da tal capital nacional do bordado. Então, senhor presidente, esse No João, ele era um negro, né?
É o menino que foi buscar a imagem de São Bom Jesus. Foi buscar a imagem do santo, prossegue. Então eu gostaria, senhor presidente, de parabenizar o senhor e ao mesmo tempo dizer para o senhor que eu também fiquei muito chateado. Antes de eu dar parabéns, eu quero agradecer as pessoas que estão ligando aí, não, Cristina, viu? Estão ligando aí, parabenizando pela questão que a Câmara tomou, por favor, a não comemoração da Constituição. Estão ligando aí, estão dando parabéns para o Poder Legislativo e está cobrando do Poder Executivo para que o ano que vem aconteça o mesmo. É porque, senhor presidente, aqui na nossa cidade tem dia de tudo, tem festa de tudo. Agora, só porque é um dia dos negros, existe essa discriminação, eu acho que o seu secretário, ele errou, ele está errado, porque eu acho que como um dia da consciência negra, negro é gente, e tem gente que você sabe que é tão gente que tem presidente nos Estados Unidos. É negro. É negro. Então eu acho o seguinte, foi uma falta de respeito e consideração a comemoração do Dia dos Negros. Porque antes, por que antes existia, senhor presidente? Essa comemoração está aqui no jornal, ó. Inclusive o nome do colega citou aqui a discriminação. Então eu acho que não devia ter esse tipo de falha numa secretaria, no executivo, porque os negros em Bitinga talvez não tenha 20% dos negros, mas tem. É ser humano igual os brancos, igual qualquer um. Então, senhor presidente, sou como um negro dessa casa, o senhor está de parabéns e conta comigo porque o senhor quiser fazer nessa casa a respeito de defender a classe negra, porque Salvador, se eu ver, só tem emprego. E minha família é negra, eu não aceito também esse tipo de deboche. Eu acho que uma discriminação. Eu não aceito. Estão ligando aí, professor, alunos estão ligando da faculdade aí, e eu quero agradecer por ligar, por reconhecer que aqui ninguém é cego e surdo, não. Se é um dia, tem que ser comemorado, respeitado. Se é preto, se é branco, se é amarelo, o que for. É dia, tem que ser comemorado, tem que parar, se for possível, colocar onde quer que seja, mas tem que ser feito esse dia. E no dia, não adianta dizer que eu vou fazer no sábado, porque o sábado é o dia da comemoração, tem que ser no dia. Porque se eu faço aniversário dia 20, é dia 20, não é dia 21, é dia 19. Então tem que ser no dia. Eu acho que o negro tem que ter esse privilégio. Não é porque ele é preto que ele tem que ser esquecido, não. Porque se é um filho de um bacana aí que tivesse morrido, senhor presidente, ele tinha comemoração, ele tinha banda, ele tinha tudo. Se fosse a eleição, o negro tinha valor. Ele tinha tudo. Tinha porque o preto... chateado. Se fosse a eleição, ele tinha valor. E só tem meu apoio, porque eu também não gostei disso, não. Porque se eu ver, se eu liga na rádio aí, secretário falando que vai ter isso, secretário falando que vai ter isso, agora o dia do preto não teve. O dia do negrinho não teve. Então, eu acho que o senhor está, tenho certeza, que o senhor está de parabéns e vai em frente, porque eu acho que o senhor está de parabéns mesmo, porque o preto é gente e ele merece sim estar de parabéns.